Vamos para a Escritura. Eu quero louvar a Deus pelos irmãos que nos visitam, todos que conosco estão, sejam muito bem-vindos. Espero em Deus ao final do culto poder cumprimentar a todos. Como de costume, eu vou ali na porta para despedir e abençoar os irmãos. Sejam muito bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, segundo livro das Crônicas, capítulo 34. Segundo livro das Crônicas, capítulo 34. Segundo livro das Crônicas, capítulo 34, eu quero ler com os irmãos o verso 1 e o verso 2, depois leremos um segundo texto, e eu quero falar aos irmãos, nessa noite, sobre as armadilhas do coração humano. Segundo livro das Crônicas, capítulo 34, versículo 1 e 2, amém? Amém, irmãos? Está acordado aí, amém? Diz assim a palavra de Deus: tinha Josias 8 anos, quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos seus caminhos, nos caminhos de Davi seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita, nem para a esquerda. Capítulo 35, vem comigo. 35, versículo 23 e 24. Segundo livro das Crônicas, capítulo 35, versículo 23 e 24. E os flecheiros atiraram contra o rei Josias. Então o rei disse aos seus servos: tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. E seus servos o tiraram do carro e o levaram no segundo carro que tinham para Jerusalém, onde ele morreu, e o sepultaram nos sepulcros de seus pais. Então todo o Judá e Jerusalém tomaram luto por Josias. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Deus, te damos graças, te damos graças pela tua palavra, Pai. A tua palavra, Senhor, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos, Deus. Portanto, eu peço ao Senhor, Deus, ilumina-nos, ó Deus, aqui nessa noite, Pai. Traga sobre nós, ó Deus, o teu conhecimento. Traga sobre nós, ó Deus, a tua palavra, para que ela nos alimente. É o Senhor mesmo quem disse que nem só de pão viveria o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nós estamos aqui famintos, sedentos. Fale conosco, Deus. Não deixa, Deus, a nossa mente ser tomada de assalto, ser levada cativa deste lugar. Não deixa, Senhor, estarmos aqui apenas para preencher os bancos da igreja, não. Que estejamos aqui, Senhor, para ouvir a tua voz, para que a nossa vida não seja mais a mesma, Deus. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar com a sua Bíblia aberta e dê um aplauso a Jesus Cristo. Como eu disse, meus irmãos, eu quero falar aos irmãos sobre as armadilhas do coração humano. Eu lembro aos irmãos algo que eu sempre digo: aqui no Industrial nós não conversamos na hora da pregação, nós não fazemos isso. Então, seu mais absoluto silêncio, a sua mais absoluta atenção
certamente tem para ser dito aqui, quem sabe uma parte da pregação, ou toda ela, seja o que pode mudar a sua vida aqui nessa noite. Então esteja atento. Meus irmãos, as armadilhas do coração humano. Existe um profeta chamado Jeremias, que coincidentemente ele vai ser levantado para profetizar exatamente no período deste rei que nós acabamos de ler uma parte da sua história. O profeta Jeremias, no capítulo 17 do seu livro, ele tem uma fala muito conhecida, no versículo 9 e 10, quando ele fala que o coração do homem, ele é enganoso. Eu já disse aqui neste culto que muitos se enganam com esse texto, pensando que o coração que Jeremias está falando é do coração do outro. Mas nós sabemos que não se trata do coração do outro. A profecia de Jeremias tem a ver com o coração do próprio indivíduo. É o meu próprio coração que pode me enganar. Eu sou enganado exatamente pelas escolhas do meu coração. Martinho Lutero, ele tem uma frase fantástica, que ele vai dizer que o coração do homem é como um moinho, que é feito para moer. E se ele não tiver algo para moer, ele vai triturar a si mesmo. Se o coração do homem não estiver ocupado com algo que provém de Deus, ele vai matar a si mesmo. Ele vai procurar algo que o preencha e que não necessariamente seja algo de Deus. O coração do homem é perigoso. E a história dessa noite, ela tem muito a ver com isso. O personagem dessa noite é um homem chamado Josias. E se você prestou atenção no texto que lemos, nós começamos lendo o versículo 1 e 2. E o texto que lemos diz para nós que ele é um rei que fez o que agradava o Senhor. Ele é um rei que andou nos caminhos do Senhor. Mas o segundo texto que lemos, no capítulo seguinte, já apresenta para nós um outro momento, uma outra perspectiva, que esse rei que fez o que agradava ao Senhor, agora está tomando uma flechada no campo de guerra, e sendo levado dentro de um carro, para poder morrer em Judá, e ser enterrado. Afinal de contas, o que aconteceu na história desse homem? Um homem que começou bem, mas no final da sua vida, nós percebemos aqui, que ele acabou falecendo num campo de batalha. O que causou isso? Qual que foi? O que resultou isso? O que culminou para que Josias tivesse um triste fim como esse? Para falarmos um pouco de Josias, para que a sua história ganhe mais peso para nós, eu preciso lembrar um pouco aos irmãos sobre a hereditariedade de Josias. Quem são os pais de Josias? Eu faço menção primeiramente sobre o seu avô. Avô esse de Josias, que foi exatamente o nosso último rei, que pregamos aqui sobre os piores reis. O avô de Josias é o terrível rei Manassés. Aquele que eu preguei recentemente, que eu recordo aos irmãos, que reinou por 55 anos, e que foi o pior rei da história de Israel. O rei que trouxe a idolatria, o rei que matou os próprios filhos em sacrifício a Moloque, um rei terrível, perverso, imoral. Esse Manassés é o avô de Josias. Embora saibamos que esse Manassés se arrependeu no final da sua vida, ainda aqui no capítulo 35 do texto que lemos, vai dizer para nós que o peso da mão de Deus ainda permanecia sobre Judá por causa do que Manassés fez. Embora Manassés tenha se arrependido, as consequências dos atos de Manassés ainda cairiam sobre Judá, como caiu sobre Judá. E depois de Manassés ter reinado 55 anos, após a sua morte, quem vai subir ao trono é o pai de Josias. E a Bíblia nos informa no capítulo 33, anterior ao primeiro que lemos, que o pai de Josias se chamava Amon. E esse Amon, segundo as Escrituras, a Bíblia diz para nós que ele foi tão perverso quanto o seu pai Manassés. Ele trouxe de volta tudo aquilo que o seu pai Manassés havia trago para Jerusalém e depois de se arrepender tirou. Só que com Amon o tempo foi diferente. Olhe para cá. A Bíblia diz que Amon não reinou por muito tempo. Se Manassés teve
55 anos, Amon teve apenas 2 anos para reinar. Quantos anos? 2 anos para reinar. A Bíblia diz que quando o povo, os príncipes, os líderes, os oficiais de Amon perceberam que ele seria um rei perverso, a Bíblia diz que eles conspiraram contra o rei e que eles cercaram o rei no palácio e eles assassinaram o rei dentro do palácio. E a Escritura diz para nós que depois deles fazerem isso, o objetivo deles era tomar o poder. Só que a Bíblia diz que o próprio povo vai cercar o palácio e matar os que mataram o rei. E a Escritura nos diz que nesse momento o trono fica vazio. E quem vai suceder Amon, ou deveria suceder, é uma criança, 8 anos de idade. Olhando para Josias, não havia a menor possibilidade dessa jovem criança fazer algo de produtivo no reino. Afinal de contas, ele era fruto do meio. Ele cresceu no meio da idolatria, da imoralidade, da perversidade. Josias, ele cresceu debaixo de uma má influência. Josias tinha tudo para ser um rei terrível. Afinal de contas, o avô não prestou. O avô foi terrível. O pai muito menos. As expectativas sobre Josias eram as piores possíveis. Só que esse menino, ele decide quebrar sobre a história da sua família toda essa ação contrária a Deus. Eu acho isso lindo, porque eu entendo que toda maldição hereditária, ela não tem poder quando ela se encontra com a cruz de Cristo, com o poder de Deus, quando alguém se decide pelo Senhor. Esse texto é claro para mostrar para nós que se alguém quiser romper com todo e qualquer tipo de maldição, a história que ele pode escrever dali para frente, com o auxílio de Deus, vai partir das suas decisões. Eu acho isso fantástico, porque tem pessoas que ainda insistem em dizer: não, na nossa casa nenhum casamento dá certo. É assim mesmo. Isso aí vem do avô, do pai e do seu também não. Josias é o homem que diz: não, na minha casa não, vai ser diferente. Josias é o homem que as pessoas vão dizer: aqui os meninos tudo é encapetado mesmo, dá trabalho, os meninos aqui é tudo esquisito mesmo. Josias é aquele que vai dizer: não, comigo vai ser diferente. Aí alguém diz: mas está no sangue. O que interessa para nós na questão hereditária não é o sangue que corre nas veias, mas é o sangue derramado na cruz do Calvário. É esse sangue que determina o curso da nossa história. E Josias mostra isso. Ele é chamado com 8 anos de idade. Eu acho isso fantástico, porque Josias foi aos 8, Samuel foi aos 12, Davi foi aos 16, José foi aos 17, Isaías foi aos 25. Quando nós nos lembramos de Caleb, foi aos 40. Quando nós saltamos lá para Abraão, foi aos 75. Quando nós chegamos ao final da vida de Moisés, ou aparente final, aos 80, ainda assim Deus continua chamando. De 8 a 80, o que Deus procura não é idade, mas é corações inclinados a fazer a sua vontade. Eu acho isso fantástico, porque lá na história de Samuel, quando o sacerdote Eli havia se desviado, e os seus filhos que deveriam assumir o sacerdote, eles eram filhos terríveis, Deus chama uma criança, Deus fala com uma criança, não interessa a idade, interessa o quanto o coração está desejoso de Deus. E Josias é esse homem. E aí a gente entra na história de Josias. Essa história é fantástica, de mudança, de reforma, de processo. Isso é fantástico quando nós caminhamos sobre a história deste homem. Josias, meus irmãos, ele vai promover mudanças. Mas segundo o versículo 3 do capítulo 34, a Bíblia diz para nós que a mudança que Josias começa a fazer no reino de Judá, não começa a partir do momento que ele senta no trono. A Bíblia diz que a mudança começa no 8º ano do seu reinado. Ou seja, ele assumiu o trono com 8 anos, mas só aos 16 é
é que ele vai começar a promover mudança. Isso ensina muito para a gente. Vida cristã, mudança é processo. Esquece, meus irmãos, que vida cristã é mágica, é estalar de dedo, é sopro no ouvido. Isso não é fé cristã. Fé cristã é você vir, ser ensinado, admoestado, exortado, encorajado, e você vem domingo, você vem quarta, você vem no outro mês, você vem no outro ano, e você vai caminhando e sendo transformado. Não existe essa ideia dentro da fé cristã de mudança instantânea. Você não vem num culto de domingo e as mazelas do seu coração, você vai continuar se deparando contra elas amanhã, e você vai precisar lutar constantemente contra isso. Não se engane, meus irmãos. Nos esquecemos do que Paulo escreveu aos Filipenses capítulo 1, versículo 6, quando ele diz para nós que Cristo, ele há de nos aperfeiçoar até o dia da sua volta, até o Senhor Jesus voltar. Nós estamos em constante aperfeiçoamento. É processo. E Josias, ele mostra isso. São 8 anos para a ficha dele cair. São 8 anos para ele acordar e começar a fazer o que agrada ao Senhor. Eu espero que muitos aqui não demorem tanto. Eu espero que essa noite seja suficiente para você sair daqui despertado a fazer o que Deus quer para a sua vida e para a sua história. Vamos começar um pouco aqui. Eu vou caminhar para algumas mudanças que ele promove. Verso 4, capítulo 34. Diz assim: e derrubaram perante ele os altares de Baal. Ele despedaçou as imagens que estavam acima deles e os bosques. Olha para cá, irmãos. Aprenda isso. Toda mudança precisa ser visível. Você pode dizer isso comigo? Toda mudança precisa ser visível. Perceba o que está acontecendo aqui, irmãos. Quando Josias ele começa a fazer o que agrada a Deus, a Bíblia diz que ele não fica no trono sentado dizendo assim: agora eu sou um novo homem, agora Judá serve ao Senhor. Não. A Bíblia diz que quando ele toma essa decisão de fazer o que agrada a Deus, ele sai andando pelas ruas de Judá e despedaçando os altares de Baal. Ou seja, ele vai manifestar publicamente a mudança. Alguém poderia perguntar para Josias: você mudou, Josias? E ele dizer: mudei. Aí alguém poderia dizer: uai, mas e os altares de Baal? Ele diz: não, eu mudei no coração. Agora eu sou evangélico. Meu coração mudou. É bom que seu coração mude mesmo, mas essa mudança, ela precisa ser manifestada em atitudes. Josias mostra isso claramente. Eu acho interessante quando o escritor de Provérbios, capítulo 15, versículo 13, ele vai dizer que o coração alegre, ele aformoseia o rosto. Ou seja, o que preenche o nosso coração, naturalmente nós externamos, nós manifestamos. Josias entende que mudança precisava ser visível. Ele vai reduzindo a pó todos os ídolos que ainda estavam dentro de Judá, para que as pessoas olham e vejam: realmente houve mudança. Meus queridos, não se engane. Se você tomou uma decisão por Jesus, as pessoas estarão te observando para ver se de fato a sua decisão ela tem a ver com as suas atitudes. A fé cristã, ela tem muito mais a ver com o que fazemos do que com o que falamos. Eu me lembro, meus irmãos, de um texto que eu gosto muito, falando sobre mudança, de Lucas 9. Essa história é linda. Quando nós vemos os discípulos passando por Samaria e Jesus pedindo um lugar para poder repousar em Samaria. E quando os discípulos entram lá e eles pedem, os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, um lugar para Jesus ficar, a Bíblia diz que eles voltam e dizem assim: Senhor, eles não vão te receber. E aí eles olham para Jesus e dizem: o Senhor quer que a gente ora e venha fogo do céu para matar esses samaritanos? Olha o coração desses homens.
As pessoas não queriam receber Jesus e imediatamente o desejo deles era o quê? Matar os samaritanos. Jesus vai olhar para eles e falar: não, segura. Você não entendeu. O Filho do Homem, ele não veio para matar os homens, ele veio para salvar os homens. E depois, muitos anos lá na frente, o apóstolo João, já velhinho, escrevendo a sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 1, ele vai escrever a pecadores. E agora ele não está pedindo fogo, ele está dizendo assim: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se pecardes, temos um advogado junto ao Pai. Você percebe a diferença? Que João lá atrás ele quer mandar fogo nos pecadores, mas o João que caminha com Cristo lá na frente, agora ele está mudado, transformado, e agora ele clama por misericórdia. Ou seja, entregar a vida para o Senhor tem a ver com a mudança do seu temperamento. As suas palavras precisam ser temperadas com sal. Você precisa tratar as pessoas com gentileza. Você precisa ser educado. Você precisa manifestar mansidão, domínio próprio, benignidade, benevolência. Você precisa ter dentro de você o fruto do Espírito. Precisa ser visível dentro de você, porque toda mudança ela tem que ser perceptível. Josias entendeu isso. Vamos ao próximo ponto. Versículo 8, 9 e 10. Diz assim: e no ano 18º do seu reino, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azalias. Vem comigo para o 9. Foram a Ilquias, sumo sacerdote, e deram-lhe dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, e que os levitas que guardavam o umbral tinham recebido da mão de Manassés, de Efraim e de todo o restante de Israel, como também de todo Judá, Benjamim, dos habitantes de Jerusalém. E eles o entregaram aos que tinham o encargo da obra e superintendência da casa do Senhor. Deixa eu explicar isso aqui. Segundo ensinamento para nós sobre a vida de Josias. Josias, quando ele vai promover mudança, ele vai aplicar algo aqui que eu me lembro da frase de um ateu chamado Alexandre Garcia, você deve conhecer, um conhecido jornalista, que ele vai dizer que o órgão mais sensível do corpo humano é o bolso. Eu acho isso fantástico. O órgão mais sensível do corpo humano é o bolso, porque isso mostra muito como é que está o nosso coração, e é sobre isso que essa passagem relata. Josias, aqui para manifestar mudança, a Escritura está nos mostrando que uma das coisas que ele fez, sabe qual que é? O templo estava jogado. Aqui, se você fizer as contas, 55 mais 2 de Amon, mais 18, porque nós já estamos no 18º ano do seu reinado. Nós temos 75 anos que o templo está esquecido, as traças, jogado. E agora Josias, ele vai convidar todo o Judá a participar do cuidado com o templo. E o texto que lemos é que os seus sacerdotes saíram recolhendo oferta, e todo o povo decidiu participar. Sabe o que esse texto está mostrando para nós? É porque esse povo aqui antes, eles estavam acostumados a investir nas estátuas de Baal. Você acha que a estátua de Baal era de graça? Não era. Eles compraram a estátua de Baal. E agora Josias vai dizer para eles: se vocês antes investiam naquilo que desagradava a Deus, e agora vocês querem agradar a Deus, vocês têm que investir nas coisas de Deus. E aí, meus queridos irmãos, eu me lembro que o Senhor Jesus ensinou. Ele vai falar que onde está o nosso coração, é aí que está o nosso tesouro. O problema do dinheiro na igreja é o que eu preguei na ceia passada. O problema do dinheiro na igreja é quando o indivíduo acha que o seu dinheiro pode manipular a igreja. É que o indivíduo acha que pelo valor do seu dízimo e da sua oferta, ele tem o direito de exigir o que vai ser servido no culto. Isso é um problema. Mas aquele que é convertido a Jesus Cristo, o seu dinheiro é uma bênção para a igreja. O seu dinheiro promove o reino de Deus. E o que nós mais precisamos é de pessoas que sejam convertidas, assim como também os seus bolsos.
Porque nós estamos aqui numa grande obra, na promoção do reino, da pregação do Evangelho. E tudo isso acontece a partir da participação dos irmãos. E alguns olham e dizem, não precisa ser assim. Isso aconteceu com Jesus lá em Marcos capítulo 14, quando aquela mulher quebrou o vaso de alabastro, com aquele perfume caro. As pessoas olharam e diziam, não precisa disso. Só que o Senhor Jesus deixa claro que não, que é preciso investir, é preciso fazer. Esse é o chamado para nós. Josias convocou a todos a participarem. Versículo 14, terceiro ponto para nós, diz assim: e tirando eles o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, que foi dado pela mão de Moisés. Olha para cá, irmãos. Agora acontece algo fantástico nessa história. Quando os sacerdotes foram para dentro do templo e começaram a arrumar o templo, mexer no templo, tirar as estátuas de Baal dentro do templo, porque era isso que tinha. Dentro do templo do Senhor tinham imagens de escultura. Eles começaram a limpar o templo. A Bíblia diz para nós que eles encontraram jogado lá no templo, sabe o que? O livro da lei, a Bíblia, a saber, Deuteronômio, o livro da lei, a lei que foi repetida. Quem sabe não estava lá em Deuteronômio capítulo 5, versículo 6, quando Deus diz, eu sou o Senhor, que tirei vocês da terra do Egito. Quem sabe não apareceu ali exatamente uma passagem que precisava falar com eles. 75 anos, e esse povo com a palavra jogada. Eu olho para isso, eu vejo que talvez seja essa a necessidade mais urgente da nossa geração. A palavra de Deus precisa ser reencontrada dentro dos templos. Isso é assustador quando nós olhamos dentro do templo, o lugar onde a palavra precisa ser exposta, mas ela está jogada, empoeirada, encostada, não há espaço para ela. E esse texto mostra para nós que toda reforma, transformação passa pelo reencontro com a palavra de Deus. Pregadores podem parar de falar, profetas podem parar de se levantar, mas a Bíblia nunca para de anunciar a vontade de Deus. A igreja brasileira, na sua maioria, tem rejeitado a palavra de Deus. Os cultos da maioria das igrejas, a palavra de Deus não tem mais a primazia. A palavra de Deus, ela entra se der tempo. A palavra de Deus, ela não é mais prioridade. As pessoas não estão mais interessadas em ouvirem o que Deus quer falar. O apóstolo Paulo falou sobre esses dias. Segunda carta dele a Timóteo capítulo 4, ele vai dizer que nos últimos dias homens levantarão para si mestres, segundo a cobiça dos seus próprios corações, para ensinarem aquilo que eles desejam. Ou seja, meus irmãos, as pessoas estão desejosas de não ouvir Deus, e é por isso que elas enchem essas igrejas, porque elas não querem ouvir a palavra de Deus. Mas nós, meus irmãos, estamos aqui para resgatar a palavra e para olhar para as nossas vidas, porque tem vida de muita gente que precisa ser transformada. E eu venho aqui em nome de Jesus te dizer que tem muitos aqui que não precisam de uma oração, de um jejum. Tem gente aqui que está precisando tirar a poeira da Bíblia, despregar um bocado de página que está colada. Tem muita gente aqui que está precisando sentar e acender uma luz e passar a ler a Escritura. Tem muita aqui que está desejosa de uma resposta de Deus, mas você não a terá enquanto você não se voltar para a leitura da palavra de Deus. Essa é a realidade. Tem um grande pregador americano chamado Paul Washer. Ele vai dizer que se as igrejas elas utilizam meios carnais para atrair as pessoas para a igreja, elas precisarão continuar usando meios carnais para manter as pessoas na igreja. Isso é assustador. Se a igreja não se utiliza da palavra para atrair as pessoas, é porque ela usa uma outra isca. Só que quando a pessoa vem, para que essa pessoa fique, vai continuar usando essa mesma isca, porque não veio pela palavra, não foram atraídas pela palavra, não é a palavra que lhe chamou a atenção, foi qualquer outra coisa que não a Escritura. Deixa eu te dizer algo, a
A palavra de Deus é aquilo que te traz raiz, é aquilo que te firma, é aquilo que te alicerça. É tempo, meus irmãos, de redescobrirmos a palavra de Deus. Josias descobre isso. Quando o sacerdote sai do templo e leva a Bíblia, Deuteronômio, para Josias, a Escritura diz que ele vai ler, o sacerdote Hilquias vai ler a palavra para Josias. Nessa hora a Bíblia diz que Josias rasga a sua veste, porque ele vai chegar à conclusão: está tudo errado. Ele se assusta, porque só pela palavra é que o indivíduo descobre quão distante de Deus ele está. A palavra é um espelho que te mostra quem você é. Se você não ouvir a palavra, não ler a palavra, você pode ficar ouvindo por aí que você é uma bênção, você é joia, profeta se levantando, e como eu já disse desse culto, falando para muita gente que está em pecado, Deus tem se agradado da sua vida. Que vida é essa que está se agradando? Gente que sabe que está irremediavelmente afundada no pecado, mas continua se apegando a profecias falsas que dizem para ele que Deus está se agradando. É tempo de você fechar seu ouvido para isso, passar a ler a Bíblia, você ouvir a verdade de Deus. A Bíblia vai te confrontar, mas a Bíblia vai permitir que você não vá para o inferno. Se você ficar com o seu ego massageado, você pode ir para o inferno sorrindo, achando que está agradando a Deus. Esse texto está falando disso. Seguindo, irmãos, versículo 30 diz assim: o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá, os habitantes de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o maior até o menor, e leu o livro aos ouvidos deles todas as palavras dessa aliança que for achada na casa do Senhor. E pôs-se o rei em pé em seu lugar e fez aliança perante o Senhor, para seguirem ao Senhor e para guardar os seus mandamentos. Olha para cá. Isso aqui fala muito conosco. Preste atenção. Josias, até essa altura, ele já tinha quebrado estátuas, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Josias, a essa altura, ele já tinha ofertado, dizimado, sim ou não? Sim. Josias já tinha lido Bíblia, sim ou não? Sim, sim ou não? Sim. Só que até aqui, ele ainda não tinha feito uma aliança com Deus. Isso assusta, porque Josias ele nos ensina uma outra verdade, que é possível alguém não ter imagem de escultura mais na sua casa, alguém dizimar na igreja, alguém até conhecer versículo, mas não ter uma aliança com Deus ainda. Esse texto assusta por isso, que é possível que alguém seja meramente religioso. Que risco corremos, meus irmãos, de acreditarmos ou de depositarmos a nossa esperança nas nossas atitudes, sem de fato termos um relacionamento com Deus. Aí eu vou à igreja, que ótimo trabalho, mas como é que anda a sua vida com Deus na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta? O que você faz durante os outros dias quando você não está na igreja? Porque a aliança, ela não pode ser quebrada e depois volta no final de semana. A aliança, ela tem a ideia da eternidade, e Josias ele está mostrando isso. Isso fala muito, meus irmãos, sobre aqueles que também vêm para a igreja, aqueles que participam dos cultos, mas muitas vezes não decidem por entregar a sua vida ao Senhor, não se decidem por se batizar. Pessoas que vão vindo, que gostam do ambiente, que gostam do clima, que acham que é joia, que acham que é interessante, mas não se decidem por se aliançar com Deus. Aí alguém vai dizer: batizar é um negócio sério. É sério mesmo. Igreja é coisa séria. A gente está lidando com o céu e com o inferno, com a eternidade. Isso é sério mesmo. Ah, mas se eu tomar uma decisão dessa, eu vou ter que mudar de vida. Claro que vai. É por isso que eu estou te anunciando essa verdade, para você pensar sobre isso, porque pouco adianta, meus irmãos, termos atos religiosos
se não estivermos definitivamente aliançados com Deus. Quem sabe, não é a noite de você repensar se nós temos caminhado pelo caminho da religião ou se temos de fato uma aliança com Deus. A aliança com Deus, ela é medida, meus irmãos, é pelo quanto de Deus nós temos em nossa vida, quanto nós pensamos em Deus em cada atitude que tomamos, em cada palavra que dizemos, em cada caminho que nós caminhamos. A nossa aliança com Deus, assim como é a aliança de Israel, quando Deus fez aliança com Israel, essa aliança, todas as vezes que Deus a relembra, Deus começa da seguinte forma: eu sou o Senhor, seu Deus, que te tirei da terra da escravidão, eu levei vocês para uma terra que manda leite e mel, eu destruí diante de vocês os seus inimigos, eu plantei vocês um novo lugar. Ou seja, toda a nossa aliança com Deus, ela é embasada a partir de uma história com Deus. Ninguém pode dizer que tem uma aliança com Deus se ele não tem uma história com Deus, se ele não tem coisas de Deus para contar, se ele não tem coisas de Deus para anunciar. Josias entendeu isso. Versículo 35, capítulo 35, versículo 1, diz assim: então Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém, e mataram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do primeiro mês. Versículo 18, desculpa. Nunca, pois, se celebrou uma Páscoa como essa Páscoa dos dias de Josias, desde os dias do profeta Samuel. Tal Páscoa não havia sido celebrada. Olha para cá. Um outro ensinamento para nós, preste atenção. Josias, quando ele lê no livro da lei que existia uma festa chamada Páscoa, e que Deus havia determinado que essa Páscoa deveria ser celebrada ano após ano, e que essa Páscoa era uma lembrança de quando o povo tirou o povo do Egito com mão forte, aquilo enche o coração de Josias. E a Bíblia diz para nós no versículo 1 ao 19 que Josias ele se inclina para realizar essa festa novamente. A festa da Páscoa não se realizava em Judá há mais de 100 anos. E segundo o texto que lemos, ela não foi realizada como Josias realizou desde os dias de Samuel. Passou Davi, passou Salomão, passou Ezequias, passou tantos reis, e nenhum deles fez o que Josias fez. O versículo 7, 8 e 9 vai dizer para nós que Josias ofereceu 30.000 bois. Ele ofereceu ali nessa festa, ele ofereceu 30.000 cabritos, ele ofereceu 3.000 bois. O versículo de número 8 diz para nós que os outros sacerdotes ofereceram 2.600 gados, e eles também ofereceram 300 bois. O versículo 9 diz que foram oferecidos pelos levitas 5.000 gados e 500 bois. Ou seja, eles fizeram tudo com intensidade, com excelência, eles fizeram o melhor. E aqui fica o ensinamento para nós. Uma outra coisa que Josias nos ensina é que alguém que deseja mudança na sua vida, uma característica que se vê nele, sabe o que é? É que tudo que ele faz o melhor, ele faz com intensidade, com entrega, ele coloca o coração em tudo que faz, ele coloca o coração em tudo aquilo que Deus lhe deu. Se ele entende que Deus lhe deu um casamento, ele vai cuidar do seu casamento com todas as suas forças. Se ele entende que Deus lhe presenteou com filhos, ele vai investir tempo nos seus filhos e vai dar o seu melhor para os seus filhos. Tudo que ele faz é com intensidade. Nunca se celebrou uma Páscoa como essa. E nós vivemos num tempo, meus irmãos, de uma geração desanimada, de um povo cansado, de um povo, meus irmãos, que não tem ânimo,
Tinha um povo que desanima no meio da caminhada, que começa as coisas e não termina. Pessoas que não são marcadas na história, na vida de outros, simplesmente porque, meus irmãos? Porque não tem intensidade. Josias entrou para a história porque ele fez o melhor. Só entra para a história quem faz o melhor, quem tem entrega. Eu me lembro de ouvir, século XVIII, George Whitefield, um dos grandes pregadores, dos reformadores, pregador da Inglaterra, pregava o evangelho com maestria. E uma noite ele foi pregar em Londres, e havia um homem chamado David Hume, um dos maiores expoentes do ateísmo do século XVIII, um ateu. E um dia, quando George Whitefield foi pregar em Londres, alguém viu David Hume correndo pelas ruas de Londres. Aí alguém parou David Hume e perguntou: aonde você vai, David? Ele disse: eu estou indo ouvir George Whitefield pregar. Aí alguém disse para ele: mas você não crê no que ele prega? E ele respondeu: mas ele crê, e vale a pena ouvir. Ele faz isso com tanta convicção que vale a pena ouvir. Meus queridos irmãos, o que nós mais precisamos é de pessoas que colocam o coração nas coisas que fazem, pessoas que se entregam, que se dedicam, pessoas que pregam no domingo à noite com o mesmo coração que pregam no resgate na quinta-feira, pessoas que adoram ao Senhor no público com o microfone, como também trancados no seu quarto sem ninguém vendo, pessoas que derramam os seus corações e tudo que fazem o seu melhor. O que nós mais precisamos são de pregadores que se inclinam, meus irmãos, para fazer as coisas com excelência. Eu me lembro, meus irmãos, do meu professor de homilética, citando uma frase conhecida de John Wesley, quando ele fala que ou o pregador coloca fogo no seu sermão, ou ele coloca o seu sermão no fogo. Ou nós colocamos o nosso coração na pregação, ou nós sejamos pregadores com lágrimas nos olhos, pregadores com o coração do evangelho, pregadores amantes de pessoas, ou, meus irmãos, nós não iremos alcançar ninguém. Ou as pessoas enxergam nós intensidade, fogo, vida, ou nós seremos, meus irmãos, aquilo que Edward Boltz diz na sua frase: homens mortos pregam sermões mortos, e sermões mortos matam. Vivemos um tempo em que homens mortos assumem microfones e anunciam palavras sem vida, e pessoas que os escutam estão como cadáveres nos bancos, porque as suas pregações não têm palavra, não têm vida, não têm fogo, não têm graça, não têm espírito, não há intensidade, não há entrega, não há calor de Deus, não há fogo do Espírito. Que Deus traga sobre nós um tempo onde as pessoas possam redescobrir que Deus anseia por pessoas que se entregam por inteiro a Ele. Perguntando do Dwight Lima Moody como é que trazia um avivamento para a igreja, ele respondeu: acenda uma fogueira no púlpito, que até os bancos pegam fogo. O que mais precisamos, meus irmãos, a começar de mim como pastor dessa igreja, é que sejamos cheios do Espírito Santo, fogo de Deus no nosso coração, graça de Deus sobre as nossas vidas, para que sejamos essa igreja que desejamos ser. Intensidade. Eu encerro aqui o que eu tinha para falar de bom sobre Josias, mas eu preciso encerrar e voltar para o texto que eu coloquei. Está aí, Roberto, o mapa para nós. E a última fala, irmãos. Meus queridos, deixa eu explicar, Roberto. Esse aqui é o reino de Judá. Aqui, ó. Jerusalém. No mundo antigo, haviam 3 nações que eram tidas como as mais fortes do mundo antigo. O Egito, de um homem chamado Faraó Neco, era o imperador do Egito. A Babilônia ainda não é de Nabucodonosor, mas do seu pai, chamado de Nabucodonosor I. E a Assíria, de Assurbanipal, é o nome do imperador assírio. Aqui, nesse momento da história, Assurbanipal já estava morto.
o império assírio estava despencando, e a Babilônia estava emergindo, porque a Babilônia que viria depois para sitiar Jerusalém. E aí o Egito vai fazer um conchavo com a Assíria, para poder lutar contra a Babilônia. E o Egito vai a caminho da Síria. Só que para o Egito chegar na Síria, precisa passar por onde? Por onde? Por Judá. E quem é o rei de Judá? De quem nós estamos pregando, irmãos? Josias. Agora vem comigo para Deus. Você pegou ali, entendeu? Acontece isso na história. O faraó Neco vai subir para encontrar com os assírios, para descer contra a Babilônia. Nessa hora, segundo o relato bíblico, quando o faraó Neco está entrando no território de Judá, Josias fica sabendo. E aí nessa hora, Josias avança contra faraó Neco. Só que a Bíblia diz que o imperador egípcio manda uma mensagem para Josias, dizendo: Deus, o Senhor, mandou eu falar com você, Josias, que não é para você me impedir de passar, porque a minha luta não é contra você, a minha luta é contra a Babilônia. E aqui vem um ensinamento para nós: as armadilhas do coração, essa mania de entrar onde você não deve, essa mania de mexer como você não deveria ter mexido, essa mania de se envolver como você não deveria ter se envolvido. A Bíblia diz que Josias, a gente não sabe se por ego, se por vaidade, a Escritura diz que ele se disfarça, e ele entra no meio dos seus soldados. Entenda disfarce, é quando você deixa de ser quem você é, para fingir ser aquilo que você não é. Ou seja, todas as vezes que nos disfarçamos, ou deixamos de ser quem somos e quem somos, filhos de Deus, para assumir uma outra personalidade, que é o que não somos, meus irmãos, o texto diz que uma flecha vai de encontro a Josias. E esse rei, que foi um rei fabuloso, ele é atingido no campo de batalha. Um rei que governou por 31 anos, mas era para viver muito mais. Ele teve a sua vida encerrada, porque por um momento ele parou de ouvir Deus e decidiu agir pela sua própria vontade. Meus irmãos, você viu quando que ele ouviu Deus na vida dele? Mas um momento que ele deixou de ouvir, por um momento, foi suficiente para que a história dele fosse colocada no ponto final. Talvez, meus irmãos, você tenha uma vida linda no seu casamento, mas se por um momento você der ouvido que você não deveria, você pode pôr fim numa história maravilhosa. Talvez, meus irmãos, se você está construindo um ministério fabuloso que agrada a Deus, mas se por um momento você parar de ouvir Deus e decidir ouvir o seu próprio coração, isso pode resultar no sepultamento da sua história, do seu ministério. Meus irmãos, não caia na armadilha que o seu coração pode propor para você. Pouco importa quão fabulosa foi a sua história, se você se esquecer da voz de Deus, você corre um risco. Se coloque de pé.